Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, com você, estamos aqui dando continuidade aos estudos do nosso Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós estamos aqui estudando a profissão da fé. Eu creio, nós cremos. Hoje nós vamos entrar aqui numa terceira parte, que tem como título O Conhecimento de Deus segundo a Igreja. A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade por ser criado à imagem de Deus. Então, como nós estávamos vendo aí no nosso último programa, Deus, ele consegue, pela capacidade dele, pela sabedoria infinita dele, porque ele é próprio Deus, não é? Então, ele consegue fazer com que nós, seres humanos, com uma sabedoria tão limitada, tão cerceada, nós consigamos, através da razão humana, também conhecer a Deus. Conhecer a Deus nós já vimos, né? Ter intimidade, ser um só. Mas esse conhecimento, ele chega também pela razão. Quer dizer, como nós vamos conhecendo a Deus, nos inteirando desse Deus? Pela revelação. Então, Deus é aquele que se revela. Ele dá o primeiro passo. Ele dá o passo certo. Ele vem se revelar para cada um de nós. Então, se mostrando ao homem, conversando com o ser humano, se aproximando do ser humano. Isso ele fez durante todo aí o Antigo Testamento. Começou com Abraão, lá na Caldeia, na cidade de Ur. Ele começa a se revelar a Abraão, conversar com Abraão aqui. Então, esse Deus é aquele que vem conversar, aquele que vem dialogar, aquele que vem falar conosco. E durante muitos e muitos anos, então, ele foi se revelando, ele foi constituindo um povo para ele, e colocando suas realidades, colocando as suas leis para este povo, para que pudesse segui-lo, para que pudesse amá-lo, para que pudesse servi-lo. Então esse Deus veio aí durante muitos e muitos anos, formando o povo judeu, que é o povo que ele escolheu no meio da terra, para ser um povo dele. E aí sim, na plenitude dos tempos, quer dizer, quando o tempo atinge sua plenitude, seu ponto mais alto, mais forte, ele envia o próprio Filho como um ser humano para nos trazer então uma boa notícia, o Evangelho, quer dizer que nós teríamos salvação sim. E esse Filho vem para ratificar então tudo que o Pai revelou para aí todos os seus escolhidos durante tantos séculos. Ele não veio para desdizer o Pai, para ir contra o que o Pai revelou. Não, de forma nenhuma. Ele mesmo diz, eu não vim para alterar nenhum traço da lei, mas eu vim para dar pleno sentido, pleno significado a ela. Agora sim, vocês estão vendo esse Deus que vocês nunca viram. Então esse Deus, além de se deixar se conhecer pela experiência do amor, pela experiência da misericórdia dele, ele também se deixa conhecer, então, pela razão. Pela razão, então, tudo que ele veio falar, ensinar, educar, apresentar. Então, e nós vamos entendendo como é que esse Deus. Então, é nesse sentido aí que o conhecimento de Deus nós podemos tê-lo também pela razão. Agora, e o homem, assim, ele encerra esse parágrafo aqui dizendo: o homem tem esta capacidade por ser criado à imagem de Deus. Então, como fomos criados à imagem de Deus, quer dizer, fomos criados para Deus,
para buscar esse Deus, como nós já vimos há uns dias atrás, então, por essa busca, por essa imagem que nós somos criados, nós somos capazes de ir entendendo um pouquinho de Deus. Um pouquinho, né? O que a nossa capacidade cognitiva aí consegue pensar. Todavia, continua aqui o catecismo, nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas com a luz da sua razão. Então, o homem encontra muitas dificuldades. Por quê? Porque o homem tem muitos questionamentos, muitas dúvidas. Nós, na verdade, nós ficamos criando situações, criando dúvidas que não deveriam existir. Porque ou eu confio em Deus plenamente e na sua palavra, sem questionar, porque não precisa ser questionado, é a palavra de Deus, é a verdade sobre todas as coisas, então eu não preciso questionar. Assim como Maria não questionou a palavra de Deus, ela questionou com o anjo como que ela seria mãe, se ela não conhecia nenhum homem. Isso que ela questionou, mas não o fato de ele vir aí e escolhê-la como mãe do Filho de Deus. Ela, de forma alguma, ela questionou isso daí. Mas nós fazemos isso, nós questionamos. Mas vamos ver, aqui tem uma citação do Papa Pio XII, quando ele escreveu a encíclica Humani Generis. Diz assim: pois embora a razão humana, absolutamente falando, possa chegar com suas forças e luz naturais ao conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal que governa e protege o mundo com sua providência, bem como chegar ao conhecimento da lei natural impressa pelo Criador em nossas almas, de fato, muitos são os obstáculos que impedem a mesma razão de usar eficazmente e com o resultado desta sua natural capacidade. Quer dizer, então o homem tem essa capacidade? Tem. Mas ele tem a dificuldade de usá-las em sua capacidade total, ou seja, natural, né, do ser humano. As verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem completamente a ordem das coisas sensíveis. E quando estas verdades atingem a vida prática e a regem, requerem sacrifício e abnegação. A inteligência humana, na aquisição destas verdades, encontra dificuldades tanto por parte dos sentidos e da imaginação, como por parte das más inclinações provenientes do pecado original. Donde vemos que os homens em tais questões facilmente procuram persuadir-se de que seja falso, ou ao menos duvidoso, aquilo que não desejam que seja verdadeiro. Olha, está vendo? O que o Papa Pio XII explica aqui, né? O homem, então, ele tem dúvida. Ele tem dúvida de acreditar. Principalmente quando ele não quer que aquilo seja verdadeiro. Então, veja. Temos o mesmo assunto, vamos supor. Temos o mesmo assunto, o mesmo tema para ser discutido entre eu e você. Eu sou a favor desse tema que nós poderíamos estar aí estudando. Escolhemos um tema e vamos estudar. Eu poderia ser a favor deste tema e você poderia ser contra. Então você vai apresentar todas as suas razões para se distanciar cada vez mais desse tema. Eu vou procurar todas as razões para me aproximar cada vez mais desse tema e levá-lo à verdade. Você também. Você não quer acreditar que seja verdade. Por exemplo, vou dar aqui um tema. A vida após a morte. A vida em Deus, a vida eterna que nós chamamos. Tem muita gente que não quer acreditar nesta verdade. Então, é uma verdade que Deus revelou? Sim, é uma verdade que Deus revelou. Jesus fala quantas vezes
Mas ele fala muitas vezes sobre a vida eterna. Inclusive, ao dar seu corpo e sangue na Eucaristia, ele fala, né? Quem come desta carne, quem bebe deste sangue, que é o meu corpo, tem a vida eterna. Então, quer dizer, Jesus fala muitas vezes. Então, é uma verdade revelada por Deus. Mas tem muita gente que não quer acreditar nesta verdade. E daí vai colocar razões, então, para não acreditar nessa verdade. Então, a pessoa não deseja acreditar, não quer acreditar. Então, ela vai se municiar de provas que ela vai criar, que ela vai buscar, não sei como, mas, enfim, ela vai lutar contra aquilo. Aí o Papa Pio XII está dizendo aqui, isso pode ser também pelas nossas más inclinações. Pode ser não. Né? Pelas nossas más inclinações que nós trazemos dentro de nós. As más inclinações provenientes do pecado original. Que eu já disse a vocês em outras ocasiões que Jesus não quis tirar de nós essas más inclinações, para que nós pudéssemos aprender a lidarmos com elas, a lutarmos contra elas, a matar essas más inclinações, destruir essas más inclinações que tem dentro de mim e que tem dentro de você, para nós buscarmos o oposto delas, que são as bem-aventuranças. As más inclinações nos levam ao pecado. As bem-aventuranças, que são as virtudes, nos levam à santidade. Então são coisas opostas, são coisas contrárias. Mas como nós temos tudo isso dentro de nós, muitas vezes eu quero, para que aquele pecado que eu estou querendo fazer, ele seja aí, eu mesmo possa aceitá-lo como algo que eu posso fazer. É um pecado que eu resolvi fazer, não é? E de antemão eu sei que é pecado, muito bem, mas eu digo, mas nesse caso não é. Então eu quero me persuadir a si mesmo, eu quero me convencer a mim mesmo de que aquilo que eu estou fazendo é uma coisa boa, é uma coisa legal, mas não é. Mas mesmo assim eu vou burlando o sistema que está dentro de mim aqui e vou dizendo que está tudo bem. E vou fazendo aquele pecado que lá no fundo eu sei que é pecado. Eu sei que não posso fazer. Mas enfim, eu vou trabalhando nisso. Por quê? Porque eu tenho más inclinações, eu tenho maus desejos, eu tenho más vontades, eu tenho coisas que não... desejos que não se compatuam, não se coadunam com as coisas de Deus. Não é? Então nós somos assim. É isso que o Papa Pio XII está aqui dizendo. Bem, aí continuando sobre esse mesmo assunto. Por isso, o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus. Não somente sobre o que ultrapassa o seu entendimento. Não somente o que ultrapassa, porque ultrapassou, eu vou acreditar pela fé. Mas também sobre as verdades religiosas e morais, que, de per si, não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade e com uma certeza firme e sem mistura de erro. Então, as coisas morais que eu estou falando aqui, as coisas do pecado, né? São as coisas morais, a nossa moralidade. O que é a nossa moralidade? É o que podemos fazer, o que não devemos fazer. É o pecado que eu transgrido uma lei espiritual. Você sabe que, por exemplo, se eu estou dirigindo um carro, um ônibus, um caminhão, seja lá o que for, eu estou no trânsito, estou nas ruas, nas avenidas, nas estradas. Mas existem as placas de orientação que me vão conduzindo o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Bem, se eu transgrido uma dessas leis que estão aí na minha vista, então eu transgredi a lei, eu cometi um erro gravíssimo, eu vou ser punido por isso, através de multas. Então, por exemplo, se eu estou chegando numa esquina, num cruzamento, quer que seja assim, e na minha pista está escrito no chão, pare. Do meu lado tem um postinho com uma placa escrito pare. Quer dizer, no chão está escrito, no alto está escrito.
E mesmo assim eu passo direto sem parar. A outra via que está me cortando ali é a via preferencial. Então eu posso causar um acidente, posso matar pessoas, posso ser morto, posso arruinar a vida de muita gente, deixando a pessoa com problemas de nunca mais poder andar, ou pensar, ou nos braços. Enfim, eu posso destruir, né, uma pessoa totalmente, uma família totalmente. Por quê? Porque eu não parei onde eu deveria parar. Era simplesmente obedecer aquilo que eu não quis fazer. Então, na lei moral é a mesma coisa. Existem as placas dizendo: Luiz Carlos, você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. Então, são as placas morais. O que são placas morais? São os mandamentos de Deus. Os mandamentos. Você não pode matar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ok? E aí, então, não posso transgredir essas leis. Então, são leis morais que estão relacionadas com o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Bem, como falar de Deus? Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está à base do seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e as ciências, como também com os não crentes e os ateus. Então a Igreja se propõe a falar com todos. A Igreja não se omite, a Igreja não se esconde. A Igreja Católica, ela tem que falar com as pessoas, porque ela foi fundada para isso, ela foi fundada para ser uma promotora da justiça. E qual é a justiça de Deus? É falar a verdade, levar a verdade ao conhecimento de todas as pessoas e levar também ao conhecimento de todas as pessoas o erro. Então, isso a Igreja tem que fazer. A Igreja é mestra, a Igreja é educadora. Ela tem que educar o mundo, é obrigação da Igreja. Muita gente diz: mas o que a Igreja tem que ver com tal situação? Aquela situação é política. Por que a Igreja tem que ir lá combater aquilo? Deixa lá, é política. A Igreja não tem que se meter nestas coisas. Não, a Igreja foi fundada por Cristo para isso. Jesus veio para combater toda injustiça para o ser humano que ele ama profundamente. Tanto o Pai quanto o Filho que se encarnou, tanto o Espírito Santo, eles amam o ser humano profundamente. Então, Deus, que é a Trindade, não quer que o ser humano, que o homem, no caso aí, como gênero humano, ele sofra injustiça. Ele não quer. Então, se está acontecendo aí um império que vai contra o ser humano, que abusa do ser humano, se está acontecendo aí algum tipo de governo, seja império, seja democracia, seja ditador, seja o que for. Então, se o ser humano está sendo prejudicado, a Igreja tem que falar a verdade. A Igreja tem que mostrar o que é justiça e o que é injustiça. Isso é obrigação. Por quê? Porque a Igreja é o corpo de Cristo. A Igreja e Cristo é uma coisa só. Então, a Igreja falando é Cristo falando. Porque a Igreja fala em nome de Cristo. Então, Jesus Cristo gostaria de ver as injustiças que estão sendo feitas para as pessoas e ficaria quieto? Você acredita nisso? Que Jesus Cristo ficaria aí num cantinho, sentadinho, vendo tudo acontecer e não tomaria nenhuma precaução, nenhuma solução, não iria fazer nada? Você acredita nisso? Bem, então, se você acredita nisso, você não conhece Jesus Cristo. Porque ele veio e enviou todos os seus profetas no Antigo Testamento para serem promotores da justiça.
para preservar o direito das pessoas, os deveres também, claro, mas os direitos. Então, se um direito está sendo aí pisoteado, não está sendo respeitado, então sim, a igreja tem que se colocar. Tem que se colocar para ajudar essas pessoas, esse grupo, seja uma nação, seja o que for. Bem, continuando aqui então. Uma vez que o nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitada é a nossa linguagem sobre Deus. Isso é evidente, não é? Só podemos falar de Deus a partir das criaturas, das coisas criadas. Então, como que eu vou falar de Deus se eu não vejo Deus? Mas eu posso não ver Deus, mas Jesus revelou muitas coisas. Bom, tudo bem. O que ele revelou, então, dá para nós trabalharmos. Mas o que ele não revelou, não dá. Então, nós podemos conhecer a Deus pela criação. Isso já é um passo maravilhoso. Só podemos falar de Deus, então, a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. Então, vamos lá. As criaturas, todas elas, trazem em si uma certa semelhança com Deus. Muito particularmente, o homem, criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, múltiplas perfeições, quais são? A sua verdade, a sua bondade e a sua beleza. Isso são múltiplas perfeições. Verdade, bondade e beleza das criaturas refletem a perfeição infinita de Deus. Então, se você, meu querido irmão, minha querida irmã, se nós somos pessoas da verdade, somos pessoas da verdade, então nós estamos refletindo Deus. Se eu sou uma pessoa da mentira, se eu minto, se eu engano, se eu pratico suborno, se eu corrompo as pessoas, então eu não estou revelando Deus com a sua verdade. Estou revelando o demônio com a sua mentira, porque a mentira é a filha do demônio. Jesus diz isso em João 8. Ele fala, quando o demônio mente, ele está falando próprio dele mesmo, quando ele mente. Por quê? Porque a mentira é filha dele. Isso Jesus fala, João 8, pode procurar lá que você vai encontrar. Então, agora, se eu falo da verdade, das coisas de Deus, então estou promovendo Deus, estou falando da imagem de Deus. Se eu sou uma pessoa boa, eu quero praticar a bondade, eu nunca quero ser mal com os outros, com ninguém, eu quero praticar a bondade, quero ajudar os outros, quero ser bom, compreender as pessoas, então estou também refletindo a imagem de Deus. Se também eu vejo o que é belo nas pessoas, não o que é ruim, então em um ser humano, se eu começar a olhar só os defeitos da pessoa, eu vou ver a parte feia da pessoa. Mas se eu buscar olhar naquela pessoa, que para mim tem muitos defeitos, se eu começar a procurar nela as coisas boas dela, não é? E começar a valorizar essas coisas boas, então sim, eu verei que ela é imagem e semelhança de Deus. Mas se eu começar a ver aí os defeitos, eu vou ver que ela é imagem e semelhança do capeta. Não é verdade? Então eu tenho que buscar ver as coisas boas das pessoas, as virtudes das pessoas, que todas têm. Ninguém é criado sem as virtudes de Deus. Ninguém. Todos têm virtudes. Bem, por isso, então, podemos falar de Deus a partir das perfeições das suas criaturas. Pois a grandeza, presta atenção, pois a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por analogia, contemplar o seu autor. Isso está escrito no livro da Sabedoria, capítulo 13, versículo 5. Bem, Deus transcende a toda criatura, que continuando. Por isso é preciso incessantemente purificar a nossa linguagem daquilo que possui de limitado.
Então, purificar a nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente de pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível com as nossas representações humanas. Mas eu não posso ficar imaginando um Deus. Eu não posso imaginar Deus. Eu tenho que conhecer a Deus segundo a sua revelação. Segundo o que, na minha pobre capacidade de refletir, de pensar, eu conseguir atingir. Eu conseguir contemplar. Então, por exemplo, nos mistérios do terço, nós contemplamos as coisas que foram feitas. Então, aí sim, eu não estou imaginando, estou contemplando o que aconteceu de fato. Então, com a revelação de Deus é a mesma coisa. Com a Sagrada Escritura, com o que está aqui no Catecismo da Igreja Católica, é a mesma coisa. Nós vamos estudar, estamos aqui estudando Deus. Ora, é possível estudar Deus? Sim, estamos fazendo isso. Mas até onde a nossa capacidade humana atinge. Aí eu não posso ficar imaginando Deus. Eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é daquele jeito. Não tem que ter isso. Deus já se revelou. Eu não preciso imaginar como Ele é, porque Ele já se deu a conhecer. Ele já se apresentou. Ele já se mostrou quem Ele é. É um Deus verdadeiro, real. E enviou seu Filho para dizer todas essas verdades para nós. Então eu não posso ficar imaginando um Deus que não foi revelado. Entende isso, querido irmão, querida irmã? Eu não posso imaginar um Deus que não se revelou. Bem, nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. Claro, por mais que eu explique, por mais que eu fale, nunca vou conseguir penetrar esse mistério. Ainda falando de Deus, a nossa linguagem se exprime, sem dúvida, de maneira humana. Mas ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo na sua infinita simplicidade. Quer dizer, mesmo que eu fale de Deus, eu jamais falarei tudo sobre Deus, porque eu conheço muito pouco a Deus assim. Eu conheço o que ele deixou. O que ele deixou se revelar, eu e você podemos conhecê-lo. Com efeito, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança. E que não podemos aprender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é, e de que maneira os outros seres se situam em relação a Ele. Então vamos lá. Para nós entendermos Deus, aproximarmos de Deus no conhecimento dele, no que ele revelou para nós, nós aproximamos muito mais de Deus pelo que ele não é, do que pelo que ele é. Pelo que ele é, nós sabemos, Deus é amor, Deus é misericórdia, ok, Deus é bondade, Deus é brandura. Isso tudo bem. Isso são coisas que estão na nossa mente, mas que nós não conseguimos entender o que é isso. Nós não conseguimos, entendemos pela nossa pequena capacidade de refletir. Agora, podemos imaginar o que Deus não é. Deus não é mentira, Deus não é pecado, Deus não é falso, Deus não trai, Deus não suborna ninguém, Deus não corrompe ninguém. Isso é muito mais fácil eu compreender porque eu estou vivendo com isso. Eu vivo com as pessoas que fazem essas coisas e muitas vezes eu também faço nos meus pecados, nas minhas misérias. Então isso é muito mais fácil compreender porque está dentro de mim isso daí, pelas más tendências e más inclinações. É muito mais fácil entender isso do que como Deus é de verdade. Como Deus é de verdade, eu creio que só no céu nós poderemos chegar a entender Deus se Ele quiser se revelar ainda, né? Se Ele não quiser também, não será revelado. Mas então é isso, querido irmão, querida irmã. Vamos nos ater a esses ensinamentos, né? Conhecer a Deus segundo a igreja, como falar de Deus. Então, esses 2 pontos aí que nós explicamos hoje. Vamos aí refletindo nessas nossas horas, esses nossos momentos, até nosso próximo encontro aí, para dar continuidade. Vamos rezar pedindo a Nossa Senhora
que ela interceda por nós, ela que está tão próxima de nós, né? Porque ela é um ser humano igual a nós. Então é muito mais fácil olhar para Nossa Senhora, seguir os seus exemplos, sua maneira de ser. Muito mais fácil para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.